fez Jesus parar. Você sabe que o apóstolo Pedro era discípulo direto de Jesus. Ele recebeu as chaves da igreja. Ele não conseguiu fazer Jesus parar. Mas este homem aqui, ele tinha uma graça sobre ele que ele conseguiu fazer Jesus parar. O que eu aprendo com isso? Que não é porque é discípulo que o céu para ele. Porque existem muitas pessoas que não têm nem nome, mas que têm mais intimidade com Deus do que muitos pastores, muitos discípulos. Muitos que já estão há anos de caminhada com Cristo. Veja, esse homem ele conseguiu fazer Jesus parar, para atendê-lo. Ele carregava uma capa em seus ombros, ele está à beira de uma porta, existe um caminho para ser trilhado sobre a vida dele. Então agora, o que é que aconteceu para que ele diga assim: mestre, eu preciso tornar a ver? Bartimeu não mudou apenas porque Jesus passou. Ele mudou porque se posicionou quando Jesus passou. Se Jesus passar aqui, como ele tem passado, e você não se posicionar, nada irá acontecer. No seu pior momento, as circunstâncias farão de tudo para que você saia da porta. Permaneça firme no seu propósito, no seu desígnio, no seu chamado. O nome Bartimeu vem da junção de um sufixo, bar, que indica, que sugere a referência de filho. Diz em Israel que Timeu foi um grande general que servia a Israel no destacamento de Beit El, que é Betel. E que ao se aposentar, ele se tornou um homem bem sucedido naquela região. E quando o domínio do Império Romano passou a acontecer em todas as regiões de Israel, ouça isso, os bens daquele homem foi confiscado. E o saldo da aposentadoria dele acabou sendo cortado. Então isso gerou uma revolta nesse general de guerra, a ponto dele se levantar contra o governo da época. E a história vai dizer que ele vai liderar alguns ataques que se moviam em direção de desestabilizar o governo do Império Romano na época. Agora, ele foi identificado pelo Império Romano como uma pessoa perigosa por conta dos seus objetivos. Então, Timeu foi perseguido, preso e morto, crucificado por causa dos seus posicionamentos. É só na Bíblia que o governo persegue pessoas. No Brasil não acontece isso em nenhum país do mundo, só na Bíblia. Só que o que acontece? Eles deram uma sentença que era muito comum na época. Chamava-se os filhos, os familiares daquelas pessoas, ou assassinavam os filhos na frente do homem que era o culpado, ou prejudicavam, batiam, arrancavam um dedo, um braço, alguma coisa. Então mandaram chamar o filho de Timeu, que é o Bartimeu, após a morte do pai, para evitar que ele se tornasse um revoltoso também. Ou seja, calaram o pai e agora, para que o filho não se levantasse com revolta, vamos fazer algo com o filho. E o que acontece? Cegaram o filho de Timeu. Ouça, este homem, o cego de Jericó, ele ficou cego por causa do pai. Não por aquilo que ele havia feito, mas por aquilo que o pai havia causado na vida dele. Então vão cegá-lo. Onde na Bíblia aconteceu isso? Jeremias 39, versos 6 e 7. E o rei da Babilônia matou em Ribla os filhos de Zedequias diante dos seus olhos. E também matou o rei de Babilônia todos os seus nobres de Judá. E cegou os olhos de Zedequias e o atou com 2 cadeias de bronze para levá-los à Babilônia. Então era muito comum, quando o inimigo viesse conquistar uma terra, ou cegar o rei, ou cegar aqueles que se opunham a ele, ou cegar os filhos, ou matar os filhos. Então, isso foi adotado pelos romanos. É por isso que esse homem ele vai dizer assim: Jesus, eu quero tornar a ver. Mas por que ele precisa tornar a ver? Porque ele
ficou cego não por causa dele, não porque ele se posicionou, mas por conta de algo que ele nem havia feito. Então os romanos, para que ele não se levantasse, não se tornasse também um homem de guerra, perito em guerra, o que os romanos fizeram? Cegaram o filho do Timeu. E é por isso que a história vai contar que ninguém chamava aquele homem pelo nome, mas as pessoas chamavam ele pela referência. Quem é ele? Filho do Timeu. Quem é ele? O filho do Timeu. Ó, tem alguém te chamando, quem é? O filho do Timeu. Porque o que esse homem fez, ficou marcado ali na região. Ele estava assentado à beira do caminho. São 5 pontos e eu encerro. O primeiro ponto dessa mensagem é: ele está posicionado no lugar certo. Estava sentado à beira do caminho. Ele não estava no destino ainda, mas estava perto do lugar por onde Jesus passaria. Entenda isso daqui. Nem sempre você está onde quer estar, mas sempre precisa estar onde Deus pode te encontrar. Porque existem pessoas que elas querem estar onde elas querem. Eu vou para cá porque eu quero. Eu vou para lá porque eu quero. Mas não é o que este homem nos ensina. Ele estava exatamente onde Deus podia encontrá-lo. Existem pessoas que estão esperando Deus mudar a sua posição, quando Deus está esperando elas se posicionarem. Segundo ponto, o posicionamento é saber aproveitar o momento. O texto diz: e ouvindo que era Jesus de Nazaré. Veja, Bartimeu percebeu, Jesus está passando. Ele poderia pensar assim, depois eu tento. Eu não quero incomodá-lo. Talvez Jesus possa passar aqui novamente. Mas entenda, ele entendeu algo. Existem momentos da nossa vida que vão exigir uma resposta imediata, resposta de posicionamento. Diga comigo assim: quem discerne o tempo não desperdiça a oportunidade. Agora todo mundo fala bem bonito nos 3. 1, 2, 3. Agora, diga assim: quem discerne o tempo não desperdiça a oportunidade. Pergunta assim para mim: que tempo é esse? Quer que eu te explique? Esse é o tempo de você pôr a barba de molho. Esse é o tempo de você fazer 3 coisas: tefilá, techuvá e tzedaká. Tefilá são orações. Techuvá é retorno, arrependimento, misericórdia, clamar por misericórdia. E tzedaká é você fazer justiça por alguém. Eu posso fazer isso em qualquer época? Pode. E nessa época agora? É o melhor momento. Nós estamos vivendo uma época em que os sábios dizem a seguinte frase: Ani ledodi vi. Eu sou para o meu amado e o meu amado é para mim. O que significa isso? Esse tempo agora que nós estamos, que entramos agora no anoitecer da quarta-feira, esse tempo agora que nós estamos é o tempo onde o céu e a terra estão conectados. Por quê? Porque existem épocas, estações em que as portas se abrem e você precisa entender, porque eu disse aqui, quem discerne o tempo não desperdiça a oportunidade. E os sábios dizem que existe uma época, e a história no livro dos Cantares vai dizer sobre isso, que existiu uma época que o rei Salomão, ele tirava a sua coroa de rei, aleluia, ele tirava a sua capa de rei,
ele tirava o seu anel de rei, ele tirava o seu cetro de rei, e ele descia não agora com 70.000 soldados à sua volta, como era de costume, que as pessoas não conseguiam enxergar quem era Salomão. Deixa eu te explicar por quê. Todos os soldados de Salomão, eles tinham algo aqui que era como se fosse um cabelo nos capacetes da armadura, e eles colocavam papeletes de ouro nos seus cabelos. Então quando eles desciam a montanha de Jerusalém em direção a qualquer outro lugar, o sol batia e resplandecia ouro, fogo. Então ninguém conseguia enxergar quem era Salomão, de tamanha grandeza que Salomão carregava. Mas uma vez no ano, Salomão se despia de toda a sua glória. Aleluia. Estou sentindo Deus aqui. E a história, põe um padding lá pra gente, por favor. E a história vai dizer que agora, quando ele descia, ele ia pelos becos e vielas do seu reinado. E andando pelos becos e vielas do seu reinado, ele perguntava para uns, para outros: o que você tem achado do rei? O que você acha que o rei precisa melhorar? E ali as pessoas iam falando com ele. Só que entenda, ele não estava vestido de rei, ele descia vestido como pastor de ovelhas. E existe um homem que também se despiu da sua glória. Ele, sendo rei, não usou por usurpação de ser igual a Deus, antes se despiu da sua glória, tirou a coroa de espinho, tirou a sua capa e desceu em forma de servo, desceu em forma de homem, desceu em forma de pastor de ovelhas. Esse homem é Jesus. E existe um período que o rei está no campo, mas quando é que ele está no campo? Ele não vem em forma de rei esses dias, não, ele vem em forma de pastor de ovelhas. Ele vem humilde, simples, ele vem para nos ouvir, para nos entender. Talvez possa passar pela sua vida nos próximos dias e você possa fechar a porta na cara dele. Tá tudo bem, mas tudo aquilo que nós estamos fazendo está sendo escrito, está sendo anotado. Para quê? Para que este próximo ciclo Deus possa decidir quem nasce, quem morre, quem enriquece, quem fica pobre, quem fica grande, quem fica pequeno. Deixa eu te falar uma coisa: não desperdice a oportunidade que Deus está colocando diante de você. O rei está no campo. É tempo de mudanças de decretos. Vão falar de você, deixa falar. Vão te pirraçar no trânsito, deixa pirraçar. Ah, mas eu tomei uma fechada, deixa ir embora, nem abre o vidro do seu carro. Esse é o período que o diabo mais usa as pessoas para atormentar você. Diga, por quê? Porque ele sabe o que está acontecendo, você não sabe. Mas ele sabe que tudo aquilo que você fizer é potencializado em 7 vezes. Se você fizer algo bom, Deus não vê 1, Deus vê 7. Se você der um tapa em alguém, Deus não viu 1, Deus viu 7. Se você ferir alguém, não deve ferir nunca. Mas se você ferir alguém, Deus não vê 1, Deus vê 7. Deus vê tudo. Que período é esse? O período que os livros estão se abrindo para escrever a história do próximo ano, do próximo ciclo. Ouça, a mesma visão que Moisés tem em Êxodo 32, mesma visão que Moisés tem dos livros sendo abertos, é a mesma visão que João tem no Apocalipse, em Apocalipse 20:12. Os livros sendo abertos. E depois que o livro é selado, ouça isso, ninguém é digno de desatar o livro e escrever algo para mudar o que está lá. Então o que Deus decretar agora nesses próximos dias, aproximadamente 35 dias que faltam, o que Deus colocar lá e escrever ao seu respeito, seja de bom, de decreto bom, decreto ruim, ninguém tem capacidade de mudar. AP, isso funciona? Sim. Deus tirou um homem aqui do leito de uma morte, antes da igreja iniciar. O cara estava morto há 70 dias na UTI. Deus tirou ele de lá. Deus reverteu muitas histórias na vida de pessoas aqui, nesse período. Então é o maior período de reversão na história. O dia em que a terra é julgada. Porque tem gente que espera o julgamento final. O julgamento final é só a cereja do bolo.
todo ano você é julgado, você é chamado por uma audiência e você não sabe. E quando você é chamado por uma audiência e você não vai, dá revelia, você perde. E Satanás, que é o inimigo da sua alma, ele sabe que esse é o período que ele mais vai te atentar, ele mais vai fazer coisas para você sair do seu propósito. Por quê? Porque ele quer algemar suas mãos e seus pés. O rei está no campo. E o filho do Timeu entendeu. Ele é o rei. É o filho de Davi. Não, você não está entendendo. Muitos chamavam assim, Jesus o Nazareno. Mas naquele período ele falou, não. Ele é o rei que despiu da glória. Ele é o rei que tirou a coroa. Ele é o rei que tirou a capa. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Diga, quem discerne o tempo, não desperdiça a oportunidade. Terceiro, ele se posicionou pela boca. Existe um símbolo cristão que é um símbolo do peixe, sim ou não? Mas esse símbolo do peixe, de fato, ele existe dentro do calendário do alfabeto hebraico. É a letra Ain, que é como se fosse um Y. E a letra Ain, ela significa peixe. O peixe, ele só é fisgado, ouça isso, quando ele quer se alimentar de algo que não faz parte do habitat dele. Satanás só pode te fisgar se você quiser se alimentar de coisas que não fazem mais parte do seu cardápio espiritual. Timeu, filho do Timeu, se posicionou pela boca. Ele não podia enxergar Jesus, mas podia clamar. Isso é posicionamento. Ele não tinha visão, mas tinha voz. Não tinha mobilidade plena, mas tinha fé. Não tinha recursos, mas tinha oportunidade. Ouça isso. Não use aquilo que você não tem como desculpa para não usar aquilo que Deus colocou em você. Não use aquilo que você não tem como desculpas para não usar aquilo que Deus colocou em você. Porque existem pessoas que elas ligam mais para aquilo que falta do que para aquilo que tem. Toda pessoa que liga mais para o que foi embora, para o que não tem, para o que perdeu, ela sempre vai ser ingrata com aquilo que Deus deu para ela. Vou dar um exemplo. Eu queria tanto comprar um negócio X. Tá, mas você está ligando para aquilo que você não tem. Mas você precisa agradecer pela porta que Deus te abriu. O quarto, ele se posicionou contra uma multidão. Contra o quê? Aqui fica um tema, um ponto bem peculiar sobre posicionamento. Se posicionar, igreja, não é quando está todo mundo ao seu favor, não. Porque se Jesus fosse se posicionar de acordo com o que as pessoas acreditavam, ele não teria nem sido entregue na cruz, a mãe dele não teria deixado. O Pedro não teria deixado, os discípulos não teriam deixado. Então existem momentos que você precisa parar de ouvir a multidão e começar a ouvir a voz daquele que te chamou. E muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas entenda, ele começou a clamar ainda mais alto. A multidão tentou determinar o comportamento dele. Você precisa decidir, ou você é chamado por Deus ou é chamado pelos homens. Se a multidão determina aquilo que você tem que fazer, irmão, então não foi Deus que te chamou. Ele decidiu, vocês podem tentar calar a minha voz, mas não podem determinar minha necessidade de ter Jesus perto de mim. Isso é posicionamento. A oposição não mudou a sua postura. Diga, toda pessoa posicionada, ele não muda por causa da pressão. Tem gente que é fiel enquanto todo mundo concorda. Enquanto o marido concorda, é fiel. Enquanto a mulher concorda, é fiel. Enquanto o pai, a mãe concorda, não, eu sou fiel.
Enquanto o patrão concorda, não, fiel. Enquanto os amigos concordam, não, eu sou fiel. Mas acontece algo, alguém discorda e você já começa a duvidar da fé. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Se as pessoas têm capacidade de fazer você duvidar da sua fé, você precisa rever os seus conceitos em Cristo Jesus. Bartimeu foi fiel quando todo mundo mandou ele parar. Quem você é quando todo mundo está contra você? Quem você é quando está todo mundo contra você? Sua família inteira contra você? Seus amigos inteiros contra você? Quem é você? Quem você é? Quando está todo mundo contra você, mas você tem uma palavra de Deus. Quando eu me converti, eu vou falar um negócio aqui que eu não gosto de falar, não. Eu cantava funk. E quem paga, na época, quem pagava o funk era o crime organizado. Eu morei em Quebrada. Não nasci rico, não. Para eu poder entrar na igreja e sair do funk, tive que participar de uma reunião. Ou eu saía vivo ou saía morto dessa reunião. Ah, você está abandonando? A gente investiu em você, na sua carreira. Fazia show em várias casas de São Paulo. Minhas músicas tocavam no funk da Transcontinental, na rádio, lá em Mogi das Cruzes. No meio de uma reunião, irmão, eu falei assim, ó, eu sou de Cristo. Eu não quero nada com isso. Eu me converti. Eu nunca me desviei. A minha vida inteira eu fui de 2 igrejas. Só passei em 2 igrejas. Porque eu tive um encontro com Deus. Eu tenho amigos que são do funk, que eles são cristãos, mas não largaram de cantar funk. Por causa de contratos. Por conta de dívida. Sabe o que eu fiz? Eu fiz anular minha dívida. Meu empresário rasgou o contrato na minha frente, assim, ó. Você está livre, pode ir. Ele não deve nada, rapaziada. Vai lá seguir seu Jesus, ora por nós. Hoje, quando eu chego no lugar onde eu moro, alguns já foram comigo assistir jogo lá no estado do Corinthians. Quando eu passo lá, sabe o que faz? As esquinas lá onde eu morava, todos, se tiver com um copo, um cigarro, alguma coisa, esconde, guarda o copo. Ô pastor, ora por nós aí. Diga, posicionamento. Se você for fraco no seu posicionamento, qualquer um vai te parar. Se você for fraco no seu posicionamento, qualquer dor vai te parar. Se você for fraco no seu posicionamento, qualquer doença vai te parar. Qualquer não vai te parar. Deus não te chamou para parar. Deus não te chamou para parar. Deus não te chamou para parar. Eu poderia ter negado a minha fé. Ah, você está abandonando. Não, eu sou da igreja, rapaz. Levei muitos para a igreja. Hoje, muitos se converteram. Obrigado por não ter desistido. Ora por nós. Quer ver um dia? De ver toda essa galera aí? Dia de eleição. Eu não mudei meu título para cá. Dia de eleição, faço questão de ir lá. Com a roupa do culto, de crente, de pastor. E vou lá, né amor? A gente vai lá. Quando chega lá, ô Alanzinho, ora por mim. Faz fila, irmão, para orar. Sabe por quê? Porque entenderam que um posicionamento muda vidas. Se você é alguém que muda o seu posicionamento por causa de pressão popular, você não tem chamado de Deus. Você prova que tem chamado quando você não muda, quando a porta se fecha. Você prova que tem chamado quando você não muda, quando está tudo difícil. Porque entenda, é muito fácil ser fiel com todo mundo aqui, ó, batendo nas suas costas. Ah, bonitinho, bonitinho, vai dar certo. O primeiro aí contra eu foi minha tia. Eu falo. Na igreja, duvido. O avô do meu sobrinho falava assim, vou falar, não devo nada para ninguém. A hora que ele arrumar uma mulher, ele sai da igreja. Era o que as pessoas acreditavam de mim, esperavam de mim. Hoje, todo mundo tem que bater continência. Não é porque eu sou bom não, irmão. Eu não sou o melhor pastor do mundo não. Eu venho aqui e assumo minhas falhas. Eu erro, eu peco, eu falho todo dia. Mas qual a diferença? Eu não sou hipócrita. Meu coração está em Cristo. Sabe qual a diferença? É que diante de uma oposição, eu não parei. Eu decidi não parar.
Eu não parei quando a perseguição alcançou a minha vida. Eu não parei. Eu tenho amigos que até hoje faz lá o showzinho deles, o baile, são muito famosos, muitos deles são conhecidos. E a maioria deles mandou uma mensagem aqui: ô pastorzão, ora por mim, preciso ir aí na sua igreja te conhecer a tua igreja. A maioria. Sabe por quê? O seu posicionamento hoje, ouça isso, o seu posicionamento muda a vida de alguém amanhã. Se você não parar, faz uma leitura da sua vida. Se eu não parar, quem próximo de mim se converte? Se eu não parar, quem que pode, o que pode acontecer? Se você não parar, o que acontece com aqueles que estão à sua volta? O que será que acontece se você não parar? Você precisa ter um posicionamento. Bartimeu foi fiel quando todo mundo mandou ele parar. Quinto, ele se posicionou em direção a Jesus. Então ele chamou Jesus. Ele clamou: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ouça isso. Um posicionamento seu hoje pode mudar toda a sua história com Deus. Eu não sei quanto tempo você tem com Deus. Eu estou há quase 17 anos na presença de Deus. Eu nunca senti falta de uma bebida. E olha que eu bebia, viu? Eu nunca senti falta de um cigarro. Eu nunca senti falta de ir para uma balada, para um rolê, para uma noitada. Porque quando você se posiciona diante de Deus, Deus elimina da sua vida tudo aquilo que te atrapalhava. Eu vou falar, vou. A gente carrega muitas capas. Bebida, cigarro, vícios emocionais, palavra de pai: você não vai ser ninguém, você não vai ser nada. Tem muita gente que ouviu, filhas que ouviram da mãe xingamentos. Essa capa aqui, que está sobre seus ombros. Quando você se posiciona, você precisa abrir mão da capa. Me dá 5 minutos? Então Jesus para e diz: chamem-no. E aqui que acontece algo extraordinário. Aquele que estava sentado, ele se levanta. E a história vai dizer que ele lançou de si a sua capa. Veja a mudança. Ele estava sentado, ele se levanta. Ele estava à beira do caminho, agora ele está diante do caminho. Ele foi chamado de longe. Veja, Jesus mandou alguém ir lá chamar ele. Então agora ele já está conversando com Jesus bem de pertinho. Ele que estava esperando, agora ele já está aceitando a chamada de Deus na vida dele. Veja, ele está sentado à beira do caminho, carregando uma capa e esperando. O cenário muda, agora ele já está de pé. Ele não está mais falando com Jesus de longe, agora ele já tem intimidade para falar bem de pertinho com Jesus. Bem de pertinho com Jesus. E agora Jesus está falando face a face com ele. Diga assim: o meu posicionamento me atrai para perto de Jesus. Se o seu posicionamento está te afastando de Jesus, você está tomando posicionamento errado. Posicionamento certo me leva para perto de Jesus, me leva para bem pertinho dele, para falar face a face com ele. Diga: posicionamento que muda a vida é o que me leva para perto de Deus. Interessante isso. Jesus chamou. Quem que levou ele? Quem era contra. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você está bem posicionado, até o que era para dar errado começa a dar certo. Sexto,
ele se posicionou contra a antiga condição. E lançando de si a sua capa, Marcos 10:50, não precisa pôr. E lançando de si a sua, levantou-se e foi ter com Jesus. Diga assim, a capa ficou para trás. Que capa era essa? Que capa era essa? Deixa eu te explicar qual era a capa dele, para você poder identificar a sua. Todo mundo carrega uma capa. Todo mundo tem uma responsabilidade nos seus ombros. Essa capa, ela era chamada de salvo-induto, que ela era dada a alguns naqueles dias. Você vai ver que alguns cegos, alguns coxos, aleijados, alguns leprosos, eles carregavam algo. Um exemplo, o coxo, que é o paralítico, e o cego carregavam uma capa. O leproso carregava uma placa no peito e tinha que bater assim, ó, falando leproso, leproso, leproso. O que significa isso? Pessoas, mulheres menstruadas, pessoas cegas, paralíticas e leprosas não podiam entrar dentro da cidade. Se entrasse, seria apedrejado. Pergunta, e por que alguns entravam? Porque o governo da época dava essa capa para o cego e para o aleijado, e dava a placa para o leproso poder pedir esmolas, entrar dentro da cidade pelas portas, comprar comida e levar para o arraial dos leprosos, arraial dos aleijados, arraial dos cegos, que ficava fora da cidade. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Ela não podia entrar na cidade, ela seria apedrejada. Que era um arraial onde ficavam as mulheres nos dias das regras menstruais, ficavam os homens e mulheres paralíticos, todo mundo que tinha algo assim que era um impedimento na época, ok? A história vai dizer que esse homem, ele tinha uma capa. Agora entenda, era o sonho de todo cego ter uma capa dessa. Era o sonho de todo paralítico ter uma capa dessa. Mas sabe o que esse homem faz? Ele tira do seu ombro e joga fora. Tem gente que faz assim, parou de fumar, ao invés de jogar o cigarro fora, ele deu para alguém. Parou de beber, ao invés de jogar a bebida fora, não, vou dar para o meu tio que ele usa esses negócios aqui. Joga fora, irmão. Tem capa que não serve mais para você, mas também não serve mais para ninguém. Abra mão disso aí, joga fora isso daí. O que é que ele abre mão? Ele abre mão de algo que trazia recurso para ele. Eu vou falar. Pega essa, Satanás. Se você não está disposto a abrir mão de algo que te traz recurso para seguir Jesus, você não pode ser discípulo. Ele abre mão de algo que traz recurso, porque o que dava direito ele pedir dinheiro era a capa. Ele não sabe o que vai acontecer, porque até então ele não estava curado. Ele não sabe o que vai acontecer, porque até então Jesus não tinha liberado uma palavra, Jesus não tinha perguntado para ele, o que queres que eu te faça? Antes de Jesus fazer, ele abriu mão daquilo que lhe trazia recurso. Se você só é fiel depois que Jesus faz, você é igual à maioria. Deus quer fidelidade de crente antes dele fazer. Senhor, se o Senhor abrir a porta para mim, eu vou devolver o dízimo. Mas já era para estar dizimando, era faz tempo. Senhor, se o Senhor me fizer isso, eu faço isso. Deus não faz barganha não, crente. Quer abrir mão da capa só depois que o milagre acontecer? Isso não é fé, isso é comodismo. Porque ser fiel a Deus quando está tudo bem é muito fácil. Eu quero ser fiel a Deus quando você não viu nada acontecer. Aí, meu amigo, eu vou falar, Jesus para te atender e tem prazer em realizar o milagre. A capa ficou para trás. Bartimeu estava deixando para trás a posição em que ele estava quando Jesus o encontrou. Deixa eu te falar uma coisa, pode ou não? Se você é o mesmo desde quando Jesus te encontrou, você está se posicionando errado. Todo mundo que tem um encontro com Deus precisa deixar a posição que era. E sim? Eu não vou mudar por causa da igreja. Não serve para ser discípulo, irmão. Porque você não tem que mudar por causa da igreja, você tem que mudar por causa de Jesus.
Não é a igreja que te salva, quem te salva é Jesus. E todo salvo quer estar na igreja. Não é o pastor que salva, mas todo salvo tem um pastor. Aleluia. Quem recebe um novo chamado precisa estar disposto a abandonar antigas posições. Diga assim: chamado novo, posições novas. Agora veja, a capa ele abre mão, mas ele não tem certeza do que vai acontecer. Porque você ser fiel, tendo certeza de um plano B, é muito fácil, irmão. É muito fácil, é muito fácil. É muito fácil. Ouça isso, é muito fácil. Quando eu me converti, irmão, você não tem ideia como era a minha vida. Era carro, era moto, era tudo. Na época, em 2009, era R$1.000 por show. Faz a conta de quanto valia R$1.000. Tinha noite que fazia 3. Faz a conta quanto era o salário mínimo quando dava R$1.000. Eu abri mão de tudo. Você não quer nada? Nada. Quero Jesus. Se você não precisou abrir mão de alguma coisa por causa de Jesus, você ainda não se posicionou. Porque todo mundo que teve um encontro com Jesus precisou abrir mão de alguma coisa. De um vício, de um medo, de um trauma, de uma opinião. Se você é a mesma pessoa que tem a mesma opinião antes de conhecer Jesus, ele não mudou sua vida. Não. Porque todo mundo que tem um encontro com Jesus, ele precisa deixar alguma coisa. Existem algumas capas na Bíblia, eu nem coloquei no esboço, mas eu vim pensando nisso. Existe a capa do livramento e da proteção, que é a capa que Paulo pede para Timóteo. Existe a capa da porção dobrada, que é a capa que Elias deixa para Eliseu. Existe a capa do novo ministério, que está lá em João 21, que é a capa que Jesus deixa para Pedro. Existe a capa da hipocrisia, que vai falar que Aías, o profeta, era velho e cego. E a mulher de Jeroboão, ela coloca uma capa sobre ela, e ela vai disfarçada até o profeta Aías, para ninguém saber quem era ela. E a história vai dizer assim, ó: e pelos ruídos dos pés dela, o profeta Aías, de dentro da casa, disse: entra, mulher de Jeroboão, por que te disfarças assim? Essa é a capa da hipocrisia. Existe a capa que o Pai nos dá e que tentam nos arrancar de nós, que é a capa que nos traz um governo, um tempo de governo, que é a capa que tiraram de José. Então a Bíblia inteira, ela vai falar sobre muitas capas. Eu poderia pregar aqui somente sobre as capas da Bíblia. Existem muitas capas. Existe a capa que o sumo sacerdote Arão usava, que na época de Nicodemos usava a capa, e para Nicodemos ir ter com Jesus, ele precisou dobrar a capa, guardar a capa, e foi de madrugada falar com Jesus. Por quê? Porque se alguém olhasse ele com aquela capa, já reconheceria: esse aí é o chefe do sinédrio de Israel. A Bíblia fala de muitas capas, eu poderia citar muitas capas aqui, mas não são sobre as capas da Bíblia que eu quero falar, são sobre as capas que você tem carregado na sua vida. Qual é a capa que você precisa abrir mão? A palavra de Deus diz que João Batista carregava uma capa, e a capa dele era com veste, era feita com couro de camelo. Imagina no sol do deserto, o peso que era. Batia aquele vento, grudava sujeira, terra, tudo na capa. E conforme ele passava o tempo no deserto, a capa iria engrossando e ficando mais pesada. Tem capa que você está carregando, capa de pecado, capa de acusação, capa de culpa, que essa capa já está pesada e você já não suporta mais, mas mesmo assim você não abre mão dessa capa. A capa pode ser um peso.
A capa pode ser uma maldição hereditária. A capa pode ser uma doença hereditária. A capa pode ser uma enfermidade espiritual. A capa pode ser um medo que foi ativado na sua vida. Eu não sei qual é a capa que você precisa abrir mão hoje, mas Jesus está dizendo: quer mudar de vida? Abra mão da capa. Quer entrar num novo caminho? Abra mão da capa. Por quê? Porque você abre mão da capa hoje. Depois da porta, Deus tem uma nova história, uma nova vida para você. Ouça. Ele tem que abrir mão da capa antes de passar pela porta. Diga, por quê? Porque Marcos vai explicar isso para nós. Lucas 18 e 19 vai explicar melhor isso. Ouça isso. Se ele não abre mão da capa, ele não pode receber o que tem depois da porta. E eu comecei o culto aqui falando que existe uma porta que está aberta por esses dias. Só que só recebe aquilo que Deus tem depois da porta quem terá capacidade de abrir mão da velha capa hoje. Ele se posicionou com clareza. Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Ele diz, ele poderia falar assim: ah, Senhor, tu sabe. O que o Senhor acha? Não, ele diz: eu quero tornar. Eu quero o quê? Tornar a ver. Ele sabia o que ele queria. E isso é uma chave enorme para um posicionamento. Você saber o que você quer para a sua vida em Deus. O que você quer para a sua vida em Deus? Não é aquilo que as pessoas acham que você tem que fazer. Não é aquilo que as pessoas acham que você... ah, não, eu acho que você tinha que fazer isso. Eu acho que você tinha que tomar... Não. É o que você quer para a sua vida em Deus. Ele sabia. E a chave da mensagem está aqui. Bartimeu não apresentou um discurso. Porque tem muitas pessoas que são boas de discurso, mas são péssimos de posicionamento. Ele não apresenta um discurso. Sabe o que é, Jesus? É que mataram meu pai. É que furaram os meus... Não. Ele não fala nenhuma história triste. Ele apresenta um pedido: eu quero tornar a ver. Enquanto você precisa dar desculpas, você está perdendo tempo de pedir aquilo que você realmente precisa. Jesus não quer saber, irmão, o que você acha, se você acha. Não. Ele é bem específico. O que queres? Ele não perguntou o que aconteceu, ele perguntou: o que queres? Ele não quer saber há quanto tempo, ele perguntou: o que queres? E é muito importante a gente saber o que é que Deus nos pede. Porque todas as vezes que a gente não souber o que Deus nos pediu, a gente vai interpretar errado o que Deus falou. Jesus muda a posição dele. Jesus vira para ele e fala assim: ó, vá, a tua fé te salvou. Verso 52, no Marcos 10, 52. Coloca o texto para a gente aí, por favor. Jesus disse: vai, a tua fé. Leia comigo, por gentileza. E imediatamente tornou e passou a seguir, e seguiu a Jesus pelo caminho, a estrada fora, né? Veja, aqui está uma chave. Ele começa à beira do caminho, ele termina seguindo Jesus pelo caminho. Em nenhum momento ele saiu do caminho. Ele se posicionou no caminho. E isso é posicionamento. Antes ele está sentado à beira do caminho, é cego, mendigando e dependente da misericórdia das pessoas. E depois ele está de pé no caminho, está enxergando, está seguindo a Jesus e teve a vida transformada pela fé. Jesus disse: a tua fé te salvou. Uma pergunta: onde é que a tua fé pode te levar? Não estou perguntando onde é que Deus pode te levar. Jesus disse para ele assim: ó, a tua fé te salvou. Onde é que a tua fé te leva?
Se a tua fé não é capaz de te trazer para um culto, se a tua fé não é capaz de te melhorar como um homem de Deus, uma mulher de Deus, você acha que a tua fé será capaz de mudar a sua vida? Bartimeu não recebeu apenas visão, ele recebe direção. Porque depois que ele passou a enxergar, ele poderia simplesmente fazer o que a maioria faz: vou ficar em casa. Tem gente que é assim, depois que volta a enxergar, depois que Jesus cura, depois que Jesus dá o emprego, abre a porta, depois que Jesus realiza o milagre, realiza o projeto, realiza aquilo que ela pediu em oração, ele fala: não veio mais, agora é só online agora. Mas veja, Marcos diz, ele seguiu Jesus pelo pergunta assim: o que acontece com a vida de quem decide seguir Jesus após o milagre? Você quer saber? Quer ou não? Eu vou te explicar isso aqui. Ouça, o verdadeiro posicionamento não termina quando recebemos o milagre. Ele começa quando decidimos seguir Jesus depois do milagre. Agosto é o mês do posicionamento. Bartimeu estava à beira do caminho quando Jesus passou. E depois do encontro ele passou a seguir Jesus pelo caminho. Abre comigo em Lucas 18. Lucas 18. Deixa eu te mostrar o que acontece com quem decide não abandonar Jesus. Deixa eu te mostrar o que acontece com quem decide ser fiel a Jesus, mesmo depois do milagre. Deixa eu te mostrar o que é que acontece com a vida daquele que não abandona Jesus, não abandona o caminho, com a vida daquele que começa a seguir Jesus. Ouça, o que é que acontece na vida daquele que não parou por conta da pressão à sua volta e mesmo assim passou a seguir Jesus? Acontece isso. Coloca para mim Lucas capítulo 18, verso de número 43. Verso de número 43. Olha isso. Imediatamente tornou a ver e seguia-o glorificando a Deus, e também todo o povo vendo isso dava louvores a... Põe Lucas 19 agora, verso 1. E entrando Jesus em Jericó, eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, vamos lá, chefe dos publicanos, e este era muito rico. Jesus ele entra em Jericó. Quem que está seguindo ele? É agora, hein, digo. Quem que está seguindo ele? Não, o Zaqueu está lá dentro. Existe um homem que abriu mão da capa para poder seguir Jesus. Jesus entra em Jericó, vai encontrar com Zaqueu, que é um homem muito rico. Quem que está atrás seguindo Jesus? Diga, o ex-cego. Deixa eu te explicar o que acontece com quem larga a capa, com quem abre mão da capa por causa de Jesus. Olha, deixa eu falar, pode ou não? Se você é alguém que já renunciou a algo por causa de Jesus, essa palavra é para você. Jesus está entrando em Jericó. E quando Jesus entra em Jericó, agora o cego já não está mais à beira do caminho mendigando. Ele já não é mais cego, ele enxerga. Ele já não tem mais capa. Agora a postura dele muda. Ele vai entrando em Jericó e Jesus também. Quando ele olha, Zaqueu desce da árvore depressa, porque depressa me convém entrar dentro da sua casa. Jesus entra dentro da casa de Zaqueu. E quando Jesus entra dentro da casa de Zaqueu, a história vai dizer, verso 8, que Zaqueu vai se levantar na mesa. E quando Zaqueu se levanta na mesa, Zaqueu vai dizer assim: mestre, eu pequei, eu falhei. Então hoje eu decido pegar metade da minha riqueza e dar para os pobres. Quem é que estava lá? Ó, o ex-cego, eu sou o primeiro da fila. A capa só servia para pedir esmola, mas depois da porta ele recebe metade do que Zaqueu tinha. Se você não parar por causa da pressão popular, se você não parar quando tudo estiver contra você, depois dessa janela, dessa porta chamada Rosh Hashanah e Yom Kippur, Deus vai ter algo maior para a tua vida. Verso 8. Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus. Ó, o ex-cego,
Eis-me aqui, Jesus. Não, você não está entendendo. Essa capa velha, você fica pegadinho a ela, isso aí não é nada para Deus, meu amigo. Abre mão dessa miséria, abre mão dessa capa velha, abre mão dessa capa que só te traz peso, porque depois da porta Deus tem coisas maiores. Deus tem Deus tem projetos maiores, Deus tem milagres maiores. Deus é Deus de restituição. Começo da história. O Timeu era um homem muito rico, que perdeu toda a sua riqueza quando o Império Romano assumiu. Sim ou não? Final da história. O filho do Timeu recebe tudo de volta. Se você não desistir, Deus muda a sua vida, tá? Mas se você ficar pulando de galho em galho, ai, ninguém me ajuda, ai, ninguém me ama, ai, todo mundo é contra mim, ai, as pessoas, ninguém deixa eu fazer, sem vitimismo. Se você não se vitimizar, se você se posicionar, se você, depois que aconteceu o milagre, você continuar fiel, servindo a Jesus, Ele muda a tua história. Zaqueu disse: eu pego metade dos meus bens. Irmão, quando a Bíblia fala que era rico, não é sabor rico não, irmão. É rico de verdade. Eu vou falar uma coisa, pode ou não? Pode ou não pode? O povo ficou chocado ontem aí, que o Pablo Marçal colocou lá os bens dele. Bilhões o cara tem. Amigo, isso aí para Deus não é nada. Ficou chocado que ele botou lá a candidatura dele lá e tem que declarar os bens. Sei lá, 4 bilhões lá. Tudo no Itaú. A maioria do dinheiro. Aí o povo está só falando disso agora. Isso aí para Deus não é nada. Deus é dono do ouro da prata. Zaqueu era rico. Rico de verdade. Quando ele tem um encontro com Jesus, lembra que eu falei que todo mundo tem que abrir mão de uma capa? Qual é a capa de Zaqueu? Qual é a capa do filho do Timeu? Uma capa de miséria, de esmola, sim ou não? Aí qual é a capa do Zaqueu? Metade da riqueza só. Deixa eu te falar uma coisa, pode ou não? Você abre mão de algo hoje pequeno, mas amanhã Deus te entrega algo muito maior, porque Ele é Deus de restituição. Você crê nisso? Agora, tem gente que é tão amarrada que nem o dízimo consegue devolver, não consegue fazer uma oferta. Tem gente que Deus abre a porta, Deus faz milagre, Deus te faz, sei lá, abençoa você em tudo. Aí na hora, é muito dar o dízimo, R$100 de dízimo, é muito. Como é que você vai receber o que tem depois da porta? Imagina se ele ficasse com essa capa. Se eu abrir a capa, outro pega, porque a capa não tinha nome, mas a capa tinha uma identificação. E essa identificação permitia outra pessoa na mesma situação dele entrar lá na cidade, comprar comida e sair. Dava acesso. A capa era uma chave que dava acesso. Ele abriu mão da capa e lá na frente Zaqueu vira e fala: hoje eu pego metade dos meus bens e dou para os pobres. Quem era o pobre que estava lá seguindo Jesus? O ex-cego, irmão. Agora deixa eu te falar uma coisa. Tem gente que crê que Jesus pode curar, mas não crê que Jesus pode prosperar. O Jesus que curou ele da cegueira, prosperou ele. Zaqueu vira e fala assim: quem eu defraudei, eu restituo 4 vezes mais. 4 vezes mais. 4 vezes mais. Existe um Deus que não deve nada para ninguém. Existe um Deus que Ele não está nem aí para o tamanho da sua capa, mas Ele sempre terá Ele sempre terá coisas maiores para a sua vida. Enquanto você estiver apegado, coloca aí, Wesley. Enquanto você estiver apegado a essa capa velha, podre, que não resolve sua vida, não muda nada para você, você não pode atravessar a porta de um novo tempo. Porque para atravessar essa porta de um novo tempo,
precisa se posicionar. E quem se posiciona é quem tem coragem de abrir mão da capa. Se você se converteu, se batizou e nunca abriu mão de nada seu, de nenhuma vontade sua, irmão, está na hora de você rever seus conceitos. Porque cristão de verdade, ele precisa negar a si mesmo. Cristão de verdade, ele precisa tomar a cruz. E cristão de verdade, ele precisa seguir Jesus. Esse homem, ele fez direitinho. Ele negou a si mesmo, abriu mão da capa. E agora ele vai começar a seguir Jesus. Aleluia. Como é maravilhosa a vida daqueles que seguem a Jesus. Antes de Jesus, ele era frustrado, cego, dependia de uma ajuda, de um auxílio, de uma esmola. Pedir esmola. Pedir esmola não é uma coisa muito legal não, irmão. Só alguém que já precisou de um prato de comida sabe do que eu estou falando. Só alguém que já passou necessidade, fome em um determinado tempo na vida, sabe do que eu estou te falando. AP, como que o senhor sabe? Já aconteceu comigo. Mas eu não gosto de ficar contando história triste. Você nunca vai me ver contando história triste. Eu prefiro glorificar a Deus com aquilo que Deus faz, não com aquilo que me fizeram. E o que Deus faz sempre será maior. Essa capa quem dava eram os romanos. Mas o que Deus deu a ele, romano nenhum podia fazer. O dia que você entender que o que Deus pode fazer na sua vida é muito maior do que aquilo que qualquer amigo pode fazer, você abre mão de algumas capas. Fica de pé. Feche os teus olhos. O que o olho não viu, nem ouvido ouviu, é o que Deus tem preparado pra você. O que não chegou ao coração. O que não chegou ao coração do homem, segredos que não foram revelados, é o que Deus tem preparado pra você. O que Deus fez até aqui. O que Deus fez até aqui, só nos resta agradecer. Mas a fé é a certeza do que não se pode ver. Não limite a sua fé, a fé nos leva a crer. Que coisas maiores virão. Milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Que coisas maiores virão. Milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Que coisas maiores virão. Milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Todo mundo está contra ele. Ele poderia fazer, sabe o quê? Vou pedir esmola em outro lugar. Vou sair da porta. Ah, não. Tá todo mundo contra mim. Mas sabe o que ele fez? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando você se posicionar mais do que aqueles que estão à sua volta, sua vida muda. Tudo que não aconteceu na vida é por causa de um posicionamento. E tudo que irá acontecer daqui para frente também será por conta do seu posicionamento. Eu não sei qual é a capa que você precisa abrir mão, mas eu gostaria que enquanto a gente louvasse essa canção, você fizesse uma oração para Deus. De repente é uma capa de culpa, de repente é uma capa de medo. Existem pessoas aqui que elas carregam culpa, foram abusadas pelo pai, por um parente. Ela carrega um medo, uma culpa, até hoje se culpa. Existem pessoas que foram defraudadas. Existem pessoas que passaram por um processo na vida
de amargura, uma traição, um divórcio. Eu não sei aquilo que te aconteceu, mas essa capa hoje, você precisa fazer isso aqui, ó. Rasgar ela. Joga fora. Não dá pra ninguém não, irmão. Porque o que não presta pra você, o que não serve pra você, não serve pra mais ninguém. Não, não. Joga fora. Enquanto a gente cantar essa canção, eu gostaria que você fechasse os teus olhos. Ainda que com a voz um pouco mais baixa, talvez com vergonha de alguém ouvir a sua oração, mas eu gostaria que você falasse: Senhor, está tão pesada essa capa, capa de adultério, capa de mentira. Quer ver uma capa que muita gente é acostumada a carregar? Mentira. Ah, é só uma mentirinha, é só uma desculpa. Essa capa, ela está fechando portas para você. Você precisa abrir mão dela hoje. A capa do medo, a capa da acusação. A capa da acusação, não daquilo que te acusaram, mas daquilo que você acusa todo mundo. Porque tem gente que é muito bom de apontar o dedo. Todo mundo erra. Mas você precisa entender que você também erra, você também falha. E isso é uma capa. Eu não sei o peso da capa deste homem, do filho do Timeu. Mas eu sei que estava pesada demais para ele continuar carregando. Feche os teus olhos. Vamos falar com Jesus. O que o olho não viu, nem ouvido ouviu, é o que Deus tem preparado para você. O que não chegou ao coração do homem, segredos que não foram revelados, é o que Deus tem preparado pra você. O que Deus fez até aqui, só nos resta agradecer. Mas a fé é a certeza do que não se pode ver. Não limite a sua fé, a fé nos leva a crer que coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer, que coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer, que coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Tudo que esse homem tinha era essa capa. Ele abriu mão de tudo que tinha para seguir a Jesus. E quem tem capacidade de renunciar a algo por causa do reino, sempre o Deus desse reino o abençoará pelo menos 4 vezes mais. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a vida de vocês. Eu declaro que nesses próximos dias Deus liberará favor, Deus liberará graça. Pessoas aqui que estavam para receber vão receber 4 vezes mais. É tempo de restituição. Por quê? O posicionamento gera restituição. Quem acredita nessa palavra, glorifica o nome de Jesus. Aplaude bem forte o nome do Senhor. Vou seguir os passos de Jesus. Vou levar comigo a minha cruz. Se espinhar nos meus pés, eu vou descansar Nos braços de Jesus.